Paz e graça, meus queridos amigos, que alegria poder estar com vocês aqui. Hoje nós estudaremos esse tema aqui, né? O tema sobre 1 Pedro 3, versículo 18, 19. Analisaremos outros textos também para nos ajudar. Logo de cara eu gostaria de começar lendo para você. Aqui no versículo 18 vai dizer o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Lembrando que eu estou lendo, né? Na Bíblia, na versão Almeida atualizada, ok? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Ok. E agora? Tem alguma vertente aí, uma vertente que ensina que aqui defende a imortalidade da alma, porque Jesus, quando morre, ele vai para o inferno. Ué, pera lá, ele foi para o paraíso com o ladrão ou ele foi para o inferno? Aí tem que decidir, né, de que lado as pessoas querem ficar. Ou foi para o céu na sexta-feira, né, com o ladrão, ou foi para o inferno? Como fica essa questão? Mas vamos lá. Então ele morreu e foi lá no inferno, e lá teve uma briga terrível com o diabo, e rolou uma pancadaria toda, e lá tomou a chave das mãos do diabo, dos anjos maus e tal. E aí salvou algumas almas que estavam ali. Será isso que o texto está dizendo? Já tem outro grupo que defende que aqui vai falar que Jesus na esfera humana ele morre, mas na esfera divina ele não morre, porque ele é Deus. E outra já entende que aqui ele morreu, né? Morreu mesmo. E o Espírito Santo foi quem o ressuscitou. E agora, como entender esse texto? É problemático, não é? Bom, aqui nós temos assim, ó. Aqui nós temos no grego. Hoikikai Christos hapax periha martion. Epaten dikaios hyperadikon hina himas prosagage. Totheo thanathotheis mensarki. Zopoiotheis de pneumati. Versículo 18, né? Versículo 19. En hokai tois en filake pneumasin. Por eutheis ekerixen. Então vamos lá. Aqui diz assim, ó. Hoti, conjunção, que quer dizer porque. Christos, porque Cristo. Epaten, pareceu, sofreu, morreu. Porque Cristo, é substantivo aqui, né? Cristo morreu, sofreu, padeceu. Hapax, uma vez, ou algumas traduções dizem assim, uma única vez. Então vamos lá. Porque Cristo morreu, ou pareceu, uma vez. Peri hamartion. Peri é uma preposição que ela rege o caso genitivo, acusativo. Quando aparece, por exemplo, no genitivo, ela traz a ideia de concernente a, sobre, etc. Né? Então traz aqui, peri hamartion, pelos pecados. Jesus morreu, né, pelos pecados, uma vez. Aí vem dikaios, o justo, né? Aqui temos um adjetivo, até tinha colocado aqui, né? Que é um adjetivo que ele está no nominativo masculino ou singular, ok? Então aqui nós temos dikaios, ou seja, o justo, hyper. Hyper quer dizer pelos, adikon, injustos. Aqui nós temos um alfa de negação. Justo, injustos, entendeu? O justo pelos injustos, que são os pecadores, que somos nós. Aí vem rina, que é uma conjunção que traz a ideia de propósito, finalidade. Então, com que propósito Jesus morreu uma única vez pelos pecadores? Qual foi o propósito? Para conduzir-vos a quem? Totheo. Conduzir-vos a Deus. O propósito foi esse, né? Para nos conduzir a Deus. Aí, olha só, eu falei num vídeo aqui de que nós, seres humanos, somos pecadores, somos salvos unicamente pela graça de Cristo, né? Pelos méritos de Cristo e não pelos nossos. Jesus é o caminho. Ele disse isso em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o propósito, né, a finalidade é conduzir-nos a quem? A Deus. Thanatos, quer dizer, morto, sarki, morto na carne. Eu quero destacar aqui duas partes, né? Morto na carne, né, que está no sarki aqui, está no dativo, olha só, sarki, morto na carne. Zopoiatheis, vivificado, porém, em que? Pneumati. Foi no Espírito, pelo Espírito, em Espírito. Como funciona essa questão? Aqui eu quero destacar essa conjunção, que é men, no grego, e essa daqui, ó. Aqui, ó. Men, de. Daniel B. Wallace, ele comenta que quando aparece essa conjunção men, ela logo se espera que aparece a de. Porque essa conjunção traz a ideia de por um lado. Essa daqui traz a ideia de por outro lado. Então por isso que eu falei que existe uma vertente aí que defende essa ideia de que Jesus morreu na forma humana, mas divinamente não morreu, né? Então, por exemplo, aí tem aquela questão da união hipostática de Cristo. Ah, é um mistério, e aí, como explica essa questão? É confuso, né? Realmente é. Então, a ideia seria o seguinte: morreu, Jesus foi morto, está na voz passiva aqui nesse particípio, né? A ideia aqui da voz passiva também, né? Morreu por um lado na carne, ou seja, Jesus humano. Aí entra aquela ideia de João 1,14. E o verbo se fez carne. Deus se torna humano. Entendeu? Deus se torna humano. Aí vem dizendo, morto sim na carne. Jesus morreu como homem. Por um lado, Jesus morreu na carne, humanamente falando. Mas, porém, vivificado, também está na voz passiva, né? Por outro lado, no Espírito. Ou seja, ele humanamente morreu, mas vivificado no Espírito. Ou seja, a sua parte divina não morre. Essa era a ideia de que alguns defendem. Eu, Sérgio, fica na ideia do seguinte. Vou dizer o seguinte. Morto, por um lado, na carne. Aí Daniel B. Wallace comenta que aqui é um dativo de esfera, né? Morreu na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui eu trago a ideia de que Jesus morreu en sarki, ou melhor, men sarki, na carne, mas porém vivificado, ressuscitado pelo Espírito. Como algumas traduções dizem, pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que o ressuscitou. Eu creio nisso aqui, respeito quem pensa diferente. Eu vou, por exemplo, até o Daniel B. Wallace, ele comenta essa parte aqui, né? Essa parte, que Jesus ressuscitou corporeamente. E vai citar textos ali que dão a ideia de que ali estava a Trindade, na opinião dele, ok? Eu bebo dessa fonte, tá? Eu bebo dessa fonte. Mas respeito, de novo, aquelas pessoas que pensam diferente de mim, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou para o livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 11. Olha só o que diz aqui. Romanos 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Entendeu? Esse mesmo que ressuscitou a Jesus, preste atenção, o mesmo que ressuscitou a Jesus, a Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Somos seres mortais e não imortais. Não temos nada de imortais em nós. Nós não temos a imortalidade da alma. Lá em 1 Coríntios 15, 51 a 54 ali, Paulo vai falar que ele, Deus, na verdade Cristo, transformará o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível. E isto que é mortal irá se revestir da imortalidade quando Cristo voltar. Romanos 2,7 e etc. Tá bom? Então, aí, por exemplo, eu pego João no capítulo 10, versículo 17, e Jesus fala, porque o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para depois
reavê-la. Ninguém a tira de mim. Ninguém pode tirar minha vida. Eu a dou espontaneamente. Foi Jesus quem deu a sua vida. E lembrando que ele fala, eu também dou a minha vida para depois reavê-la. Reavê-la. E esse mandato recebi do Pai. Ok. Então, Jesus tem vida em si mesmo. Atos 3,15, João 14,6, ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a vida. Eu pego, por exemplo, João 11:25, ali, né, 26, ele fala que ele é a ressurreição, ele é a vida, entendeu? Ele é a vida, a fonte da vida. Então, ele tem vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Aí traz a ideia de que o Espírito Santo ressuscita. Romanos 8, dentre outros textos, vão trazer a ideia de que o Pai também o ressuscita, né? De acordo com Romanos aqui, né? Se você pegar esse versículo 11, vou ler de novo aqui para você ver, ó. Só o comecinho. Se habita em vós o Espírito, que é o Espírito Santo, né? Daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então eu acredito que aqui estava envolvido as três pessoas da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui eu entendo que foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. E alguém vai falar, tá Sérgio, eu defendo que aqui Jesus ressuscitou num vulto, né? Uma parte imaterial. E aí ele foi lá no inferno, ele foi para o céu e etc, né? Que fica muito confusa, mais respeito, novamente eu falando, né? As pessoas que pensam diferente. Eu vou para o livro de João, no capítulo 20, o incrédulo Tomé, ele vai dizer no versículo 25, né? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu não vou acreditar se eu não ver. Aí no versículo 27, Jesus vai dizer a Tomé o seguinte, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aí quando eu vou para o livro de Lucas 24, versículo 41 a 43, vai dizer o seguinte, olha só. Deixa eu ver o versículo 39 mesmo, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, Jesus falando, né? Porque antes eles acreditavam que estavam vendo um espírito. Aí Jesus fala, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem o quê? Não tem carne nem ossos. Como vedes que eu tenho. Tenho o quê? Carne e ossos. Quando Jesus aparece a Tomé, ele disse que ele tinha carne e ossos. Ele não ressuscita num vulto, coisíssima nenhuma. Quando você vai no versículo 41 a 43, diz assim, e por não acreditarem, eles ainda estavam com dúvidas. Olha só, imagina as pessoas de hoje que não conviveram, nós não convivemos lá pessoalmente com Jesus, entendeu? E aqueles discípulos estavam ainda incrédulos. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus comeu com os discípulos depois da sua ressurreição, entendeu? Se você pegar Atos capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que ele comeu e bebeu com seus discípulos depois da sua ressurreição. Se você pegar o capítulo 10, 41 de Atos, ele ficou também comendo e bebendo com seus discípulos, no espaço de 40 dias, né? Atos 1, 3 e 4, Atos 10, 41. Jesus não ressuscita num vulto, num corpo imaterial, coisíssima nenhuma, num vulto, etc. Jesus ressuscita em forma corpórea. E dessa mesma forma corpórea que ele subiu ao céu, de acordo com Atos 1, 9, né? Quando ali Jesus estava ascendendo ao céu, os anjos, dois anjos apareceram, um de um lado, outro de outro. E aí os anjos falaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assunto dentre vós, virá da mesma forma que o viste subir. Entendeu? Jesus ressuscitou em forma corpórea. Com forma corpórea, voltará aqui a este mundo. Ok? Se você pegar, por exemplo, Zacarias 13:6, alguém dirá para Jesus, Senhor, que marcas são essas nas suas mãos? Ele vai responder o quê?
São marcas nos quais fui ferido na casa dos meus amigos. Olha só que interessante. E aí uma parte que eu gostaria de destacar para finalizar aqui é o versículo 19, que eu não citei, né? Enho, quer dizer, no qual também foi e pregou. Auriço do indicativo ativo, terceira pessoa do singular. No qual também foi e pregou. Ao que? Aos pneumas, aos espíritos, en filaque, em prisão. Quem foi que pregou? No qual? Quem foi que pregou? O Espírito. Não foi Jesus, não foi Cristo, mas foi o Espírito Santo que pregou. Quando? Gênesis capítulo 6, versículo 3. O meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Que homem? O homem antediluviano. Eles que foram rebeldes, no versículo 20, na verdade, aqui de 1 Pedro, né? Aí, deixa eu só finalizar citando uma parte aqui para a gente terminar. 1 Pedro, voltando lá, versículo 19, na verdade 20, no finalzinho diz assim: enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos. Sabe como diz no grego? Psirrê. 8 psirrês foram salvas. De quê? De morrerem afogadas. Entendeu? Psirrês foram salvas para não morrerem. Então, quem são essas psirrês? Noé, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, sua esposa, né? E suas noras, que foram salvas para não morrer afogadas. Aqui não defende a imortalidade da alma. Então, fica aqui uma dica para você, estude mais sobre esse assunto, busque a orientação de Deus. E para você que ainda não é inscrito, meu amigo, por favor, nos dê uma força aí, se inscreva. E também dê o seu like, compartilhando também com seus amigos. E não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe.